Essa é a história de uma mulher que virou sinônimo de manipulação, mistério e morte no Japão. Kanai Kijima, também conhecida como a Viúva Negra Japonesa, enganou dezenas de homens com um plano frio e calculista que deixou o país inteiro em choque. Uma mulher aparentemente comum, com um rosto sereno e educação refinada, mas por trás do sorriso escondia-se uma mente capaz de arquitetar um dos maiores casos de assassinato em série envolvendo relacionamentos amorosos no Japão. Tudo começou com anúncios em sites de namoro. Kanai se apresentava como uma mulher madura, carinhosa e à procura de um amor verdadeiro. Ela era convincente, sabia exatamente o que os homens queriam ouvir. Em pouco tempo criava vínculos emocionais fortes com as vítimas, algumas vezes chegando a falar em casamento. Usava frases suaves, elogios constantes e apresentava uma imagem de mulher ideal, compreensiva, inteligente e disposta a formar uma família. O padrão era sempre o mesmo: homens solitários de meia idade ou mais velhos, muitos com algum patrimônio acumulado. Eles se envolviam rapidamente, encantados pela atenção e afeto que recebiam. Mal sabiam que para Kanai eles eram apenas alvos. A manipulação era sutil e constante. Ela nunca pedia diretamente, mas os levava a oferecer presentes, transferências bancárias, seguros de vida com ela como beneficiária. Ela explorava a carência emocional dessas pessoas como uma verdadeira estrategista. Em alguns casos, chegou a visitar a casa das vítimas, preparando jantares, se aproximando da família e se mostrando como uma mulher ideal, o que dificultava ainda mais as suspeitas sobre as suas intenções. Kanai também sabia exatamente como escolher o momento certo para pedir algo, sempre quando o vínculo emocional estava mais forte, ou quando a vítima se sentia em dívida afetiva. A cada nova etapa da relação, ela apertava o cerco sem que o outro percebesse. Entre 2007 e 2009, pelo menos 7 homens morreram em circunstâncias suspeitas após se relacionarem com ela, todos aparentemente por causas naturais: acidentes domésticos, suicídios e intoxicação por monóxido de carbono. Mas havia algo de estranho. Todos tinham feito transferências de dinheiro para Kanai pouco antes de morrerem, e todos foram encontrados com objetos estranhos ao redor, como aquecedores de carvão em locais sem ventilação. Os detalhes chamaram a atenção: janelas trancadas por dentro, laudos inconclusivos e a presença de Kanai nas horas finais das vítimas. Em um dos casos, o homem foi encontrado no carro com sinais de envenenamento e uma carta de suicídio suspeitamente digitada. Em outro, um senhor foi achado em casa com um carvão aceso ao lado da cama. O padrão se repetia, e a cada nova morte mais perguntas surgiam. Em alguns laudos, médicos legistas começaram a desconfiar do excesso de coincidências. Não era comum homens aparentemente saudáveis morrerem tão repetidamente. A perícia encontrou níveis anormais de monóxido de carbono, e relatos de familiares revelaram que as vítimas estavam alegres ou fazendo planos para o futuro, o que contrariava a hipótese de suicídio. As 7 mortes confirmadas seguem o mesmo padrão: um envolvimento rápido, emocionalmente intenso, seguido por transações financeiras e uma morte suspeita. Em alguns casos, Kanai chegou a reaparecer na cena do crime após a morte, alegando preocupação e tristeza, o que aumentava a complexidade da investigação. Kanai era uma mulher inteligente, articulada e extremamente controladora. Formada, vinda de uma família tradicional, ela sabia como se portar em qualquer ambiente social. Esse domínio sobre sua imagem era uma das chaves de seu sucesso como manipuladora. Ela entendia as emoções humanas como um estrategista entende o campo de batalha, como peças em um jogo. Especialistas que analisaram o comportamento dela no julgamento apontaram traços de narcisismo, ausência de empatia e frieza extrema. Kanai não demonstrava culpa, ao contrário, parecia se divertir com a atenção. Sua postura era de quem acreditava estar acima das consequências. Era comum vê-la arrumada com elegância exagerada no tribunal, sorrindo ao responder os juízes. Psicólogos forenses descrevem Kanai como alguém que apresentava sinais claros de sociopatia. Ela se aproveitava da confiança, explorava as fragilidades alheias e usava a sedução como ferramenta. Seu discurso era envolvente, cheio de frases feitas que passavam segurança e romantismo. A frieza com que lidava com a morte das vítimas chamou a atenção até dos promotores mais experientes. Kanai também demonstrava traços obsessivos, registrava com cuidado seus alvos, mantinha agendas e anotações sobre os relacionamentos e planejava cada passo como se fosse um jogo de estratégia emocional. Sua organização meticulosa era um dos traços que mais impressionavam os investigadores. O julgamento dela foi um dos mais acompanhados da história recente do Japão. Ela negava todas as acusações, mesmo com evidências claras de que havia se beneficiado financeiramente com a morte de cada uma das vítimas. Mais de 1.100 ienes foram apresentados como provas. Depoimentos, registros bancários, mensagens, rastros digitais, tudo apontava para ela. Mas Kanai era hábil. Mesmo diante de provas contundentes, ela desconversava, dava respostas vagas e jogava a culpa em terceiros. A estratégia de sua defesa era simples: criar dúvida, dizer que os homens agiram por vontade própria, que ela não os forçou a nada. O tribunal levou meses avaliando todos os detalhes. O Japão assistia com atenção. Durante o processo, foram ouvidas mais de 80 testemunhas. Cada depoimento revelava mais uma camada da teia de manipulações criadas por Kanai. As gravações de
conversas, os registros de acesso aos sites de relacionamento e o padrão de comportamento demonstravam que ela agia com intenção clara e repetida. A promotoria destacou que, embora não houvesse provas físicas diretas de homicídio tradicional, o conjunto de evidências circunstanciais era esmagador. As mortes, as transferências, os seguros de vida e a ausência de remorso indicavam uma atuação serial e calculada. Kanai se tornou quase uma figura folclórica. Sua história virou tema de documentários, livros, dramatizações. Ela era descrita como uma mulher que transformou o afeto em arma. O termo viúva negra ganhou nova força na mídia japonesa. Programas discutiam seu caso como um símbolo do que pode acontecer quando o desejo encontra manipulação. O isolamento masculino, a vulnerabilidade emocional de homens mais velhos, o papel da mulher como cuidadora e esposa. Kanai distorceu esse papel e o usou como disfarce. Isso abalou a confiança de muitos homens que recorriam à internet em busca de companhia. Além disso, o caso gerou debates sobre os perigos da dependência emocional, o uso de aplicativos de namoro por pessoas mais velhas e a fragilidade dos controles sobre seguros de vidas. O rosto de Kanai estampou revistas, painéis de TV e até foi satirizado em programas de humor, gerando uma mistura de horror e fascínio coletivo. Sociólogos analisaram o caso como um alerta para a solidão crônica da população idosa japonesa e para a carência afetiva masculina num país que ainda reprime a expressão emocional. Kanai, nesse contexto, se tornou uma figura que encarnava um medo coletivo, o da entrega emocional cega. Em 2012, Kanai Kijima foi condenada à morte, mas mesmo depois disso, ela se tornou uma figura quase mítica na cultura japonesa. Programas de TV, livros e até peças de teatro foram criados baseados na sua história. Até hoje, ela é lembrada como o exemplo extremo de até onde a manipulação pode ir, quando o amor vira armadilha e o carinho é só uma isca. Ela continua no corredor da morte, enquanto recursos são analisados. Mesmo na prisão, Kanai continua exercendo certo fascínio sobre o público. Cartas que ela escreve de dentro da cadeia são vendidas por colecionadores. Sua imagem permanece viva. É possível encontrar fanáticos que dizem admirar sua inteligência, enquanto outros a condenam como uma das figuras mais cruéis da história criminal do país. Sua história é recontada com frequência e usada como exemplo em debates sobre psicopatia e crimes passionais. Kanai transformou-se em símbolo e também em estudo de caso. Seu nome é frequentemente citado em cursos de criminologia, debates acadêmicos e teses sobre criminalidade feminina. Ela é o retrato de como o afeto pode ser usado como isca para o controle, para a posse e por fim para a morte. Essa é a história da viúva negra do Japão. Um caso que nos lembra que às vezes o perigo tem um rosto gentil e que nem todo romance tem um final feliz. A manipulação emocional, quando aliada ao cálculo frio, pode ser tão letal quanto qualquer arma. Se você gostou dessa história, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aí nos comentários, você já viu um caso tão frio quanto esse?